Glória a Deus, irmãos. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida que está aqui conosco hoje, cultuando, adorando e celebrando o nosso Deus. Também quero cumprimentar os irmãos que estão conectados conosco através da live do YouTube da Igreja Videira. Vocês também são muito bem-vindos. Nos alegramos no Senhor por mais esse dia que Ele fez e preparou para nós, amém? Quando estávamos louvando aqui, eu senti no coração de alguém que está aqui conosco hoje e veio aqui com muita luta. Você passou por uma luta muito grande para vir para cá, porque algo dentro de você, talvez alguma coisa que você fez, alguma coisa que aconteceu, e está queimando aí na sua mente que você não é digno das coisas de Deus. Eu senti que o Senhor falou comigo que tinha alguém aqui com um sofrimento muito grande, porque não se sente digno. Você veio aqui hoje com essa sensação de que não é digno, você nem sabe por que você veio aqui. Essa pessoa está aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que está passando por essa aflição, por alguma situação que aconteceu e que você está se sentindo o último, o mais infeliz de todos os homens, indigno inclusive de estar aqui diante de Deus? Se você estiver aqui, eu gostaria de orar com você, se você viesse aqui na frente. Nenhum de nós somos dignos, nós merecemos algo da parte de Deus. Tudo que nós recebemos da parte de Deus é por causa da obra da cruz. Na cruz o Senhor preparou para que nós recebêssemos tudo o que Cristo tem. Porque quando nós cremos na obra da cruz, nós somos colocados em Cristo. Nós passamos a fazer parte de Cristo. E como nós estamos em Cristo, tudo que é dele é nosso. Se ele é digno, nós somos dignos. Se ele pode, nós podemos. Se ele tem, nós temos também. Amém? Então nunca permita que o diabo coloque esse pensamento na sua cabeça que você não é digno das coisas de Deus, que você não é digno das promessas de Cristo, independente do que você tenha feito. Se um dia você teve um encontro com o Senhor, se um dia você teve a experiência do amor de Deus, infelizmente muitos irmãos ensinam que quando você batiza, se você cometeu um pecado depois do batismo, você perde tudo que você recebeu, mas não tem nada mais fora da realidade do que isso. O batismo não muda nada em relação à nossa condição. O pecado habita na nossa carne, antes do batismo, depois do batismo. Nós estamos num processo sendo transformados na imagem do Senhor, e essa obra é do Espírito Santo. Eu falo isso com compaixão, o Senhor sempre traz esses pensamentos, porque eu sofri muito com isso, de achar que eu era indigno. Aquela oração toda vez: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E hoje eu quero ministrar a respeito disso. Nós temos a condição hoje de sermos feitos filhos de Deus. Nós não temos noção do poder que é essa afirmação, que nós somos filhos de Deus. Eu quero falar hoje a respeito do espírito de filiação e do espírito de servo. Mas antes, ela falou do encontro, da experiência que ela teve no encontro. Nós teremos um outro encontro no dia 20 de agosto, dia 20 ou 21 de agosto, dependendo se nós pudermos fazer 3 dias. Então eu queria que você já colocasse na sua agenda aí, para você participar conosco. No dia 20 nós teremos mais um dia de salvação, ou um encontro num sítio, onde nós passaremos lá da sexta, sábado e domingo. Depois, no mês de setembro, nós teremos um encontro de criança, um encontro kids da mesma maneira também. Então que você possa orar ao Senhor, ou convidar pessoas, começar a orar para que pessoas possam participar, ter essa experiência de ter um encontro com Deus, nascer de novo. Amém? Então eu quero falar hoje a respeito do espírito de filiação e o espírito de servidão. O irmão colocou ali, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 35, Jesus fala que o escravo, o servo, não fica para sempre na casa. O filho, sim. Não há nada que pode nos tirar de dentro da casa do nosso Pai. Nós podemos até sair, como o filho pródigo fez, mas não há nada que nós possamos fazer para que Deus possa nos colocar para fora. O servo, sim, ele pode não ficar dentro da casa, mas nós, como filhos de Deus, jamais seremos colocados para fora. Nós não perderemos aquilo que nos foi dado. A experiência do filho pródigo é um exemplo muito importante para nós. Era alguém que era filho, que estava dentro da casa, e de repente surtou e falou: quero ir embora, e foi embora, desonrando o pai. Fez tudo que não devia, e voltou para a casa do pai, e o pai estava lá de braços abertos. No nosso conceito, ele não merecia. No conceito do irmão dele, que ficou dentro da casa, ele não merecia. Mas aquele pai representa Deus.
E ele o recebeu, o abraçou, o beijou e colocou nele o manto da justiça, o anel de autoridade, a sandália da salvação. Ele não perdeu a salvação porque saiu da casa do Pai. Às vezes, irmãos se sentem indignos de voltar. O diabo os convence de que eles são indignos, porque um dia eles saíram. Porque eles saíram, você acha que Deus vai te receber de novo? Você acha que Deus é dessa maneira? Pois Ele é. Quantas vezes nós voltarmos, Ele vai nos receber com os braços abertos, colocar a sandália da salvação, o anel da autoridade e o manto de justiça. Então, o servo, aquele que relaciona com Deus como servo, ele pode às vezes ficar fora. Mas aquele que tem a revelação de que é filho, esse permanecerá para sempre na casa. Amém? Nós falamos na semana passada a respeito da autoridade que nós temos para reinar em vida. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito mais do que sermos dignos de estar na família de Deus, na casa de Deus, nós ainda temos autoridade para reinarmos em vida. E por que nós estamos preparados para reinar de vida? Porque nós já recebemos de Deus, nós recebemos a abundância da graça. A abundância da graça já foi concedida para nós. Nós recebemos o dom da justiça por meio de Jesus Cristo. Não é por nosso mérito, nós não fizemos nada. Tudo que nós recebemos, essa abundância da graça, o dom da justiça, é por meio da obra da cruz, aonde o Senhor esteve ali e foi feito justiça, recebeu a ira de Deus, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma verdade tão profunda que Paulo fala na sequência do texto, no verso 19 do capítulo 5, da carta aos Romanos. Por que nós somos justos diante de Deus? Ele diz, porque como pela desobediência de um só, Adão, lá no jardim do Éden, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, de Cristo, muitos se tornarão justos. Nós já somos esses que fomos feitos justos diante de Deus, e nós recebemos essa justiça pela graça mediante a fé. Não é por obras, nós recebemos a justiça, nós somos feitos justiça de Deus em Cristo, pela graça mediante a fé. Não é por merecimento, é pela graça mediante a fé. Fala comigo, eu fui feito justiça de Deus em Cristo, e eu recebi a abundância da graça, o dom da justiça, pela graça mediante a fé. É por isso que nós podemos reinar em vida. E como nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo, nós podemos agora reinar sobre as circunstâncias do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus nós podemos reinar agora. E isso é um direito que nós recebemos por herança. Não é por mérito, não é por aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós cremos no Senhor, recebemos o poder de sermos feitos filhos e herdeiros. Então nós recebemos por herança. E nós podemos reinar em vida, não porque nós estamos fazendo a coisa certa. Alguns irmãos acham porque eu estou orando muito, que eu estou jejuando muito, porque eu sou alguma coisa na casa de Deus, então eu posso reinar. Não há nada que nós possamos fazer para receber isso. Mesmo depois que nascemos de novo, nós continuamos impotentes diante de Deus para conquistarmos alguma coisa. Ou nós recebemos de graça, ou nós não recebemos. Por isso que nós fomos feitos filhos para recebermos por herança. E aí é uma verdade que apenas filhos podem reinar. Apenas filhos, apenas aqueles que receberam o poder de ser feito filho de Deus, pode reinar em vida. Agora tem a situação, não é? Isso é maravilhoso. Nós poderíamos viver dessa maneira o tempo todo. Por que ainda ficamos cocheando? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, rugindo no nosso ouvido, procurando de todas as maneiras impedir que nós venhamos a reinar em vida. E ele faz isso questionando principalmente a nossa identidade de filho. Se tem algo que o diabo é expert, é questionar a identidade de filho. Quando alguém se sente indigno das promessas de Deus, é porque o diabo alcançou um lugar no seu coração
e tirou de você a revelação de que você é filho. Mais do que filho, você é filho amado. O diabo questionou Jesus. Jesus passou ali na provação do deserto, na tentação, depois do batismo, quando Deus falou. O céu se abriu e veio uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus anunciou, todo mundo ouviu. Mas a primeira tentação foi o questionamento do diabo: se és filho, prove. Nós não temos que provar nada, Deus já falou. Ah, mas você fez alguma coisa errada, você deixou de ser filho. Não, ele falou apenas que eu sou filho. Ele não falou, em nenhum lugar está escrito, nunca falou para ninguém que nós deixamos de ser feito filho por alguma coisa que porventura nós venhamos a fazer. Nós precisamos guardar no coração essa revelação. Nós não fomos feitos filhos por merecimento. Nós recebemos o poder de Deus de ser feito filho, e nós devemos perseverar nessa verdade. O que o diabo tenta fazer o tempo todo é nos manter com a mentalidade de servo. Tá bom, está na igreja, você é filho, mas você tem que servir a Deus. E muitos irmãos aceitam essa condição de relacionar com Deus como servo. Mas Jesus fala em João 15:15, já não vos chamo servos. Houve um tempo que os discípulos estavam andando com Jesus ali, e eles, em momentos, falaram lá, mestre, e Jesus falou, vocês me chamam de mestre e senhor, e é bom, porque eu sou. Mas aqui ele está falando, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Amigos que têm intimidade, aonde Deus revela para nós agora os propósitos, os projetos dele. Nós não somos mais servos, fomos feitos amigos de Deus. Existe uma diferença muito grande entre o espírito de filiação, o espírito de adoção, e o espírito de escravidão, que é o espírito de servidão. Isso não significa que nós não servimos mais a Deus. Nós continuamos servindo a Deus, nós estamos vivendo na dispensação da graça e podemos, por essa mesma graça, ser um canal para que Deus venha operar aqui na terra. O próprio Senhor Jesus se fez servo. Todos os apóstolos se apresentam como servo. Nós somos filhos de Deus e servimos a Deus. O que nós precisamos entender é que antes de sermos servos, nós somos filhos. Antes de Jesus servir ao Pai, ele teve a revelação de que ele era filho amado. Por que isso? Porque Deus só recebe o trabalho, o serviço dos filhos. Deus não recebe o trabalho de quem não é filho. E mesmo que há pessoas do mundo que fazem obras, que abençoam outras pessoas, essas obras não são contabilizadas diante de Deus. Deus só contabiliza o trabalho dos filhos. Aqueles que se relacionam com Deus na base da servidão, eles estão deixando de receber algo da parte de Deus, porque normalmente eles estão servindo a Deus para receber algo em troca. Nós servimos a Deus porque nós somos filhos, nós amamos o nosso Deus, amamos porque Ele nos amou primeiro, e nós servimos porque Ele nos serviu primeiro. Então, antes de sermos servos, nós somos filhos. Uma vez eu vi um pastor ministrando e ele falou algo que eu achei muito interessante. Ele falou que para com Deus Pai, nós somos filhos amados, mas para com o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, nós somos servos. Isso não é porque Ele nos considera como servos, Ele mesmo falou, já não vos chamo servos, mas de amigos. Mas é porque o Senhor Jesus ainda está edificando a sua igreja, e Ele está edificando a sua igreja, nos edificando e nos usando como um canal, como servos, para edificar toda a igreja. Então nós somos servos no sentido de que estamos aqui servindo ao Senhor Jesus na edificação da igreja, porque Ele ainda não entregou o reino ao Deus e Pai. A Bíblia fala que no final do milênio, Jesus vai chegar e vai entregar o reino de Deus ao reino e Pai, e aí todos nós entraremos para a eternidade. Enquanto o reino de Deus, que está sendo edificado aqui na terra, não for concluído no final do milênio, o Senhor Jesus ainda estará aqui reinando através dos seus reis.
Nós reinamos em vida, nós somos os reis que temos um rei. Jesus é o rei dos reis, como nós falamos semana passada. Ele está reinando através dos seus reis. Reis que foram constituídos, que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Aqueles que não são filhos não receberam a abundância da graça. Não receberam o dom da justiça, não foram justificados ainda. Mas haverá um dia que o Senhor vai entregar o reino ao Deus e Pai. E naquele dia não haverá mais servos. O próprio Senhor Jesus não vai servir mais. Isso pode parecer algo pequeno para nós. Mas infelizmente muitos irmãos vivem uma vida cristã cheia de medo, de angústia, porque não aprenderam a relacionar com Deus como filho. Ainda não aprenderam a olhar para Deus, a relacionar com Deus como Pai. Relaciona apenas como Senhor. Quando eu converti, aquele primeiro momento, aquele amor queimando no coração, né, aquela experiência maravilhosa, toda a minha oração era Pai, Pai, Pai. Mas o tempo vai passando e você começa, escorrega aqui, cai ali, levanta do outro lado, e a minha oração foi transformando, Senhor, Senhor, Senhor. Eu parei de chamar Deus de Pai, porque tinha algo que estava acontecendo, que eu estava sendo iludido pelo diabo, que eu não podia chamar Deus de Pai, tinha que ser de Senhor. Muitos irmãos só oram chamando Deus de Senhor. Pastor, é errado falar Deus de Senhor? Não, de maneira nenhuma, porque Ele é Senhor. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus não ensinou Senhor nosso de cada dia, Senhor que estás no céu. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar Pai. E quando Ele nos ensina a falar com Deus como Pai, é porque há algo muito precioso nesse relacionamento de pai com filho. O servo relaciona com o Senhor, mas o filho relaciona com o Pai. Nós somos servos, eu falo de novo, mas somos servos como filhos que servimos a um Deus que nos ama, a um Pai que nos ama de tal maneira que deu para nós a condição, o poder de sermos feitos filhos. Precisamos sempre olhar para o nosso Deus como Pai. Algumas diferenças que eu quero compartilhar aqui a respeito do relacionamento de servo e de filho, que nós precisamos conhecer. De repente muitos irmãos aqui vão se identificar em alguma dessas circunstâncias que você tem relacionado com Deus, não como um filho amado em quem Ele tem todo o prazer, mas apenas como servo. E a primeira diferença que nós vemos é que servos se relacionam com Deus na base da lei. Filhos se relacionam com base na graça de Deus. Então compreender a diferença da lei e da graça é fundamental, porque isso vai definir o nosso relacionamento com Deus. Se eu relaciono como servo, eu estou agora fazendo alguma coisa para merecer algo da parte de Deus. Mas se eu creio na graça de Deus, eu me relaciono com Ele na liberdade da glória dos filhos de Deus, porque tudo já nos foi dado. Pela lei nós relacionamos com os servos, mas pela graça nós desfrutamos da nossa posição de filhos amados. Quando nós tentamos relacionar com Deus baseados na lei, aí nós vivemos com medo. Por quê? Porque Jesus fala, o escravo, o servo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Os servos nunca saberão se estão agradando o Senhor. Aqueles que relacionam com Deus com base do merecimento, com base na lei, eles nunca vão saber se está agradando o Senhor, e se não está agradando, eles podem ser rejeitados. Mas aqueles que relacionam com Deus com base na graça, você não precisa preocupar. Você não chegou ali por mérito e você não vai sair por demérito, porque foi Ele que trouxe você para a presença dEle. Nós devemos relacionar com Deus tendo como base a própria graça de Deus. Segunda coisa que nós podemos ver na diferença do relacionamento de servo e filho é que os servos precisam conquistar, os filhos herdam. Servos precisam fazer para merecer. Nós, como filhos, recebemos por herança. Tudo que o filho recebe do pai é porque você é herdeiro. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15:
porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A afirmação aqui é que nós, os filhos de Deus, não temos recebido, depois que batizamos, depois que nascemos de novo, o espírito de escravidão, o espírito de servo, o espírito de servidão, para vivermos outra vez com medo, atemorizado. Paulo está falando isso aqui, fazendo referência ao Velho Testamento. No Velho Testamento as pessoas relacionavam com Deus com base na lei, e eles só seriam abençoados se cumprissem os mandamentos. Nós vemos lá em Deuteronômio 28, 1 fala, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então você seria abençoado. Eles viviam atemorizados. Paulo está falando, nós não estamos recebendo mais o espírito da lei para ficar com medo, porque no Velho Testamento essa era a situação das pessoas. As pessoas viviam com medo porque não sabiam qual era a condição diante de Deus. Infelizmente muitos irmãos, quando você pergunta, se você morrer agora, para onde você vai? O irmão não sabe, está com medo, porque eu não sei, eu não posso morrer agora. Às vezes nós perguntamos, pregamos, né? Nós precisamos clamar, Maranata, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, mas tem irmãos que não faz essa oração nunca, porque eu não sei qual que é a minha condição, porque se Jesus vier, e eu não for filho, não nasci de novo, não estou salvo, eu vou para o inferno, então é melhor que ele não venha. Isso é o espírito de escravidão. Mas Paulo está falando que nós temos recebido o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. A expressão Abba Pai, né, a melhor tradução para ela, na verdade ela não é traduzida em nenhuma língua. Todas as línguas que a Bíblia é traduzida, eles mantêm essa expressão Abba Pai. Abba, porque há algo muito profundo nessa expressão aqui. A melhor tradução para o português seria paizinho. Essa expressão paizinho denota aí o relacionamento de um filho num nível de amor e de intimidade muito grande. Então, pelo Espírito, nós podemos clamar Abba Pai, essa forma amorosa e íntima. Quem é capaz de fazer uma oração, Paizinho, eu estou aqui hoje, precisando de um milagre? Aquele que tem condição, que é capaz de fazer essa oração, chamando Deus de Paizinho, não está debaixo do espírito de medo, do espírito de escravidão. Você passou agora para o espírito de filiação. Você não está mais relacionando com base na lei, mas você está relacionando com base na graça. Nós fomos feitos filhos, e porque fomos feitos filhos, nós temos um Pai que nos ama, através do qual nós podemos agora ter um relacionamento de intimidade com Ele, de liberdade com Ele. Há irmãos que gostam de orar sempre de joelho, aleluia, é bom que ore de joelho mesmo, porque Ele é Senhor. Mas nós podemos ter a liberdade de chegar mesmo, rasgando o coração. Muitas vezes eu já fiz essa oração, meu Pai, eu estou com raiva daquele fulano, a minha vontade é de quebrar a cara dele, mas eu estou aqui na sua presença para o Senhor mudar meu coração. Rasgando o coração, mas tem irmãos que morrem de medo, porque se você ficou com raiva de alguém, você está em pecado. Como é que você vai chegar em pecado diante do Senhor? Eu não estou chegando diante do Senhor, estou chegando diante do meu Pai. Ele é Senhor, mas é meu Pai. Ele é Senhor dos céus e da terra, mas eu sou filho dele. Imagina um rei, um presidente, a maior autoridade que tem um filho. Ele é autoridade sobre a nação, é autoridade sobre o reino, ele determina, as coisas acontecem. Mas o filho entra na sala dele a hora que quer. O filho chega e abre a geladeira dele a hora que quer, tem liberdade. Paizinho. Aqueles que são capazes de chamar Deus de Paizinho, você não está mais debaixo do espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas você tem recebido o espírito de filiação, de adoção, para que você possa chamar Ele de Paizinho. Diga aleluia. E aí nós podemos descansar no amor do nosso Deus. Nós estamos na dispensação da graça, que veio depois da dispensação da lei. Deus não estabeleceu uma nova aliança, Deus não deixou a aliança da lei para trás, para que nós pudéssemos relacionar da mesma maneira.
né? Não faz nenhum sentido Deus estabelecer uma nova aliança e termos o mesmo tipo de relacionamento com Ele. Se fosse para relacionarmos com Ele com base na lei, não precisava da nova aliança. Deveríamos continuar com a velha aliança. Por quê? Pela nova aliança, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. Pela nova aliança, pela obra da cruz, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos. Um servo ter medo do seu senhor é normal, mas um filho nunca deveria ter medo do pai, nunca. Um filho jamais deveria ter medo do pai. Agora, por que muitos não desfrutam da herança que já receberam por causa da condição de ser filho? Porque estão relacionando com Deus como servos. E aí muitos se limitam a receber apenas aquilo que o servo tem direito. O servo tem direito, sim ou não? Sim, ele tem direito. Ele vai receber conforme aquilo que ele está fazendo. E muitos filhos estão relacionando com Deus e se limitando a receber o mínimo, aquela coisa que o próprio servo recebe, mesmo tendo um pai muito rico e mesmo sendo herdeiro dessa riqueza do pai. Esse foi o pensamento do filho pródigo. Depois que ele saiu de casa, perdeu tudo, né? Fez aquela lambança toda, e o dia que estava na miséria, passando fome, aí a Bíblia fala que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, e ele viu a bobagem que ele fez, naturalmente assim, consciente, ele percebeu, ele achava que tinha perdido o direito de filho. É quando ele fala que na casa de meu pai, os trabalhadores têm pão para comer, e eu aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai para ser um empregado dele. Ele fala isso, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa percepção que eu tive aqui hoje é exatamente de pessoas que perdeu essa revelação de filho, não se sente mais digno de ser chamado filho. Assim está lá o filho pródigo que fez uma bobagem, e fez uma bobagem muito grande. Ele achou que perdeu, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Nós sabemos que esse cidadão aqui não arrependeu, o que ele queria era a comida dos empregados na casa do pai. Mas nós sabemos também que quando ele chegou ali, o pai não deu importância para aquilo que ele havia feito. O pai o recebeu como filho. Por que o pai o recebeu como filho? Porque ele era filho, tinha feito bobagem, mas a bobagem que ele fez não teve o poder de fazer com que ele deixasse de ser filho. O pai o recebeu e o colocou na posição que ele tinha por direito de herança, a posição de filho. Ele não era servo, ele o pai não o recebeu para tratar como um dos seus empregados, ainda que ele estava com a mentalidade que receber pão e casa para morar, já estaria pegando o boi, já estaria bom demais, porque ele estava passando fome num chiqueiro. Então, se o pai dele recebesse ele como empregado, para ele já estava bom demais. Mas nessa parábola Jesus mostra para nós temos um pai, que continua sendo pai, que nos trata como filhos, independente daquilo que nós estamos fazendo, que vamos fazer, em qualquer situação. Ele está lá com os braços abertos, né? Dizem, né, que Jesus morreu com os braços abertos, pregado, para nunca fechar o braço para os seus filhos. Isso é verdade. Uma outra situação, que filhos reinam, servos não reinam. É aí que o inimigo entra, porque ele quer que você se veja como servo, que como servo nós não reinamos, nós apenas reinamos como filho. Mas não é apenas sendo filho, nós somos filhos, mas se eu vivo debaixo do espírito de servidão, de escravidão, eu não tenho ousadia para invocar, para pedir, porque nós reinamos no nome do Senhor. Eu preciso falar com Ele. Tem uma enfermidade, eu vou reinar sobre essa enfermidade, eu vou orar ao Pai no nome do Filho, para que essa enfermidade desapareça. E se eu me relaciono com base na lei, como servo, eu preciso me sentir digno de falar com meu Pai. Eu preciso achar que eu estou bem na fita com Deus, para que eu possa pedir para Ele, para que Ele possa realizar. Mas como filho que vive pela graça de Deus, eu não preciso olhar para mim, porque nós nos apresentamos a Deus por causa do Cordeiro, que nós ministramos alguns domingos atrás.
Nós sempre nos achegamos diante de Deus por causa de um sangue que foi derramado. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é poderoso para tirar todos os seus pecados, até a sua natureza pecaminosa, te dá o poder de ser feito filho. Aqueles que estão debaixo do espírito de filiação, reinam em vida. Hoje no Novo Testamento nós somos herdeiros, herdeiros de todas as bênçãos que foi liberada para nós na cruz. Mas alguns filhos não desfrutam da herança. Todos os filhos têm direito à herança, mas infelizmente a maioria dos crentes do mundo não se veem como filhos amados. Eles se veem como servo que tem que fazer alguma coisa para conquistar diante de Deus. Nós servimos na liberdade da glória dos filhos de Deus, porque nós fomos feitos filhos. Mas muitos irmãos não desfrutam da herança. Estão trabalhando como servo para poder merecer a bênção de Deus. E quando filhos tentam relacionar com Deus na base da lei, quando filhos tentam relacionar com Deus, fazendo coisas para Deus, para merecer, o que está acontecendo é que eles estão decaindo da graça. Paulo fala aos Gálatas, né? Está escrito em Gálatas 5,4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Nós recebemos o poder de reinar porque nós recebemos abundante graça. Mas se eu quero reinar hoje com base nos meus méritos para alcançar o favor de Deus, então eu voltei para a lei. E se eu voltei para a lei, eu estou decaindo da graça. E se eu decair da graça, eu não estou mais debaixo da abundante graça. Eu estou agora fora do dom da justiça, porque eu estou tentando me justificar a mim mesmo. Isso não é só para ímpio, não. Quando o crente tenta relacionar com Deus para fazer algo, para receber algo em troca, você está no mesmo princípio da lei. Precisamos rejeitar esse espírito de servidão e vivermos debaixo do espírito de filiação. Outro problema muito grande é que quando nós relacionamos com Deus na base de servo, chega um momento que nós podemos achar Deus injusto. É o que aconteceu com o irmão do filho pródigo. O filho pródigo fez muita bobagem, mas ele chegou ali, todo sujo, fedendo porco, chiqueiro. O pai o recebeu, e ele falou: está me recebendo, eu vou ficar na casa, vamos participar do churrasco do novilho. Mas o problema do irmão dele é que o irmão dele nunca saiu da casa, ficou o tempo todo na casa, do lado do pai, trabalhando para o pai, para conquistar o amor dele. A condição do irmão do filho pródigo é muito pior do que a do próprio filho pródigo, porque o filho pródigo desfrutou da herança. Se você for ler a parábola, lá quando o filho pródigo pediu a herança, a Bíblia fala que o pai repartiu-lhes os haveres. No dia que o pai deu a herança para o filho pródigo, liberou para o filho também, que ficou na casa, para o irmão dele. Mas ele ficou ali a vida toda, dentro da casa, trabalhando para ser digno de alguma coisa. E aí quando o filho voltou e o pai recebeu, ele falou: está muito errado esse negócio, isso é muita injustiça. Esse cidadão aí, o seu filho, né? Não é meu irmão, o seu filho fez tudo isso aí, o senhor o recebe, mata um novilho cevado, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, nunca recebi um cabritinho magro para comer com os meus amigos. Ele estava tentando conquistar, sendo filho, ele estava tentando conquistar. Sendo filho, ele estava ali sem desfrutar da herança que era dele, que já havia sido dado a ele, esperando ser digno de receber alguma coisa. O texto está escrito em Lucas 15, 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, há tantos anos que eu sou servo do Senhor, sem jamais transgredir uma ordem sua, sempre fiz tudo certinho. Liderei célula, visitei as pessoas, preguei no encontro, convidei pessoas, evangelizei, fiz tudo o que tinha que fazer. Nunca transgredi uma ordem sua e nunca me deste um cabrito. O Senhor é muito injusto. Isso é injustiça que o Senhor está fazendo comigo. Nunca pude me alegrar com os meus amigos. Agora vindo aí, porém, esse seu filho que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado para ele. Então o pai, chocado com aquela cena, respondeu: meu filho, tudo tu
sempre está comigo, tudo é seu. Por que você não matou um novilho? Por que você não pegou? É seu. Você é meu filho, você está aqui o tempo todo. Por que você não pegou? Eu fico imaginando, né? O pai chocado ouvindo aquelas palavras dele. Eu entreguei tudo para você. Você está trabalhando para mim? Eu nunca constituí você como servo. Você está dentro da casa. Conhece irmãos que vivem desse jeito? Trabalhando para Deus para receber um cabritinho magro para fazer um churrasco com os amigos? Infelizmente a maioria dos crentes do mundo, a maioria dos crentes, nós pregamos o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós somos criticados, por isso escarnecem daqueles que pregam o evangelho da graça, porque a mentalidade geral, o senso comum dos crentes é que você tem que fazer para merecer. Faz a sua parte, aí depois Deus vai fazer. Que parte? Que parte que um filho tem que fazer para ter direito à herança? Você que é pai, você que é pai, você que é avô, quando você morrer, o juiz vai ver lá, chama os filhos, o que é que você fez na sua vida? Vamos avaliar o que é que você fez aí, para ver se você é digno da herança. É assim que funciona? A herança nós recebemos simplesmente porque somos filhos. Não se avalia se presta ou se não presta. Avalia se é filho. Está lá a identidade, é filho, tem direito à herança. As pessoas sabem disso no natural, mas em relação a Deus, a maioria dos crentes do mundo, se você não está firmado nessa fé e for conversar com muitos irmãos aí, você vai decair da graça. Eles vão convencer você de que você tem que trabalhar, que tem que pagar o preço. Se não pagar o preço, não recebe. Estão acrescentando preço à obra da cruz. Esse cidadão ficou o tempo todo na casa do pai, trabalhando para merecer o amor do pai, para ter um reconhecimento do pai. Nós somos abençoados não pelo que fazemos, mas por aquilo que nós somos. Você é abençoado não é por aquilo que você faz, é por aquilo que você é. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo e conhecer o amor do Pai. Nós vemos Jesus realizando uma obra poderosa. Nós vemos Jesus se entregando para ser morto, pregado na cruz. Em nenhum momento ele duvidou, porque Jesus estava aqui para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai para Jesus era que ele morresse pregado na cruz. E ele foi em paz para a cruz. Por quê? É meu Pai e me ama. Eu sou filho amado dele. Porque eu sou filho amado dele, eu confio nele e eu vou fazer a sua vontade. Ainda que seja coisa terrível morrer na cruz, eu vou fazer porque eu sou filho amado dele. Jesus nunca duvidou do amor do Pai. Nunca duvidou que era filho. Nunca duvidou que Deus tinha um projeto para ele. E o colocaria depois na posição de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma outra situação que tem diferença entre filhos e servos. Os filhos são gerados, a Bíblia fala adotados, né? Paulo diz que não recebemos o espírito de escravidão da lei, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Essa palavra adoção não é a melhor tradução. Não é adoção que fala aqui, não é no sentido de hoje. É que tem uma pessoa que não é seu filho, você pega e adota. Nós não éramos filhos do diabo que fomos adotados por Deus. O filho do diabo, o pecador, morreu, foi sepultado e ressuscitou nova criatura, com uma nova identidade, com um novo DNA, uma nova natureza. Então a melhor tradução aqui seria filiação. Nós temos recebido o espírito de filiação, não de filiar alguma coisa, filiar um partido, mas de filho. Não temos recebido o espírito de escravidão para viver com medo, mas temos na nova aliança, no Novo Testamento, recebido o espírito de filiação. E como filho eu posso falar, paizinho, Abba Pai. Nós recebemos o espírito de filhos, e aí nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome e para de pecar, e entrega o dízimo, entrega a oferta, e lideram a célula. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome só.
Não tem mais nada aqui para que você possa relacionar com Deus como filho. É simplesmente crer. Se você creu, você recebeu o poder de ser feito filho para relacionar com o Pai como filho. Assim como Jesus, que foi um homem pleno aqui na terra, relacionou com o Pai com muita intimidade. Nós temos a mesma liberdade para relacionar como Deus, como nosso Pai. Somos filhos nascidos na casa. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Lembra lá no começo do Evangelho de Mateus que Jesus foi concebido no ventre de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Um dia nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, natural. Mas Jesus não nasceu do relacionamento do homem com a mulher. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. A velha criatura que você era tinha nascido da carne do seu pai e da mãe. Mas quando você morreu, o pecador, e ressuscitou, você foi agora concebido pelo Espírito Santo. A nova criatura que nós somos não é por nenhum outro motivo, é exclusiva a obra do Espírito Santo. Do mesmo jeito que Jesus foi feito no ventre de Maria, nós fomos feitos também no ventre de Deus. Nós temos a sua natureza, esse mesmo Espírito que nos concebeu nova criatura, habita em nós. Você foi concebido pelo Espírito Santo e se tornou filho de Deus. E aí Paulo fala, Romanos 8,17, ora, se somos filhos, então somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Senhor nos deu o Espírito de filiação, é o Espírito Santo. O Espírito de filiação é o Espírito Santo que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito de filiação é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí Paulo fala no versículo anterior, o próprio Espírito, esse Espírito de filiação, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora o diabo, vosso adversário, tenta o tempo todo impedir esse testificar no coração. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos. O outro ruge no nosso ouvido que além de ter nascido de novo, tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para que você possa agora ter a convicção de que é filho. Isso é a obra do diabo. E por que ele faz isso? Porque servo não reina, filhos reinam. Quando você tem o testificado do Espírito que você é filho de Deus, então você está preparado para reinar em vida. Mas quando você duvida da condição de filho, então você agora perde essa autoridade para reinar em vida. E o diabo sabe disso. Os servos não reinam, quem reina é filho. E ele quer nos manter debaixo do espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizado. Muitos de nós aqui já passamos, talvez todos nós, né, porque vivemos idades de diferença na vida do espírito. Já tivemos aquela impressão de que Deus agora está com raiva de mim, porque eu fiz isso, porque eu prometi aquilo e não dei conta de fazer, e agora eu estou preocupado porque Deus está chateado comigo, Deus está com raiva de mim, porque eu fiz alguma coisa errada. Isso é o diabo tentando nos manter debaixo do espírito de escravidão, da lei, da dispensação anterior. Tirar de nós o testificar do Espírito que somos filhos. E aí nós passamos a viver com medo. A quinta coisa, em relação a servo e filho, a identidade do servo está naquilo que ele faz, mas a identidade do filho naquilo que ele é. Nós vemos Paulo falando na carta aos Gálatas. Capítulo 4, verso 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças, se referindo a Agar e a Sara. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Depois no verso 30 diz, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo está falando para a igreja. Israel está lá debaixo do espírito de escravidão. São filhos de Agar. Nós fomos feitos filhos de Sara, descendentes de Abraão. Somos livres. Podemos relacionar com Deus nessa condição que somos filhos. Agora, você pode relacionar como filho da lei ou filho
da graça. Os filhos da lei são os filhos de Agar, que são escravos, mas os filhos da graça são livres. A nossa identidade não está relacionada àquilo que nós fazemos, mas está relacionado naquilo que nós somos. Paulo fala na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, 47, o primeiro homem formado da terra é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. Você é filho de quem? Do primeiro homem. Você ainda tem a natureza do primeiro homem, a natureza pecaminosa. Então é terreno. Mas se você tem a natureza divina, que foi colocada dentro de você, pela presença do Espírito Santo, então nós não somos mais dessa terra. Nós somos do céu. Somos filhos de Deus. Diga aleluia. Nós somos filhos de Deus, porque nós somos descendentes agora do último Adão. Um dia nascemos pecadores com a natureza pecaminosa, porque nós éramos filhos de Adão. Mas um dia esse filho de Adão morreu, glória a Deus que ele morreu, e nasceu nova criatura concebida pelo Espírito Santo, como filho agora de Deus, com a nova natureza, concebido pelo Espírito Santo. Os servos nunca conseguem servir como filho, mas filhos podem servir como servo. Filhos que têm a revelação de que é filho, filho amado, nós podemos servir como servo. E quando um filho serve, você manifesta a nobreza do rei, manifesta a nobreza, a realeza do nosso Deus. Quando um filho, foi isso que Jesus fez. Jesus, mesmo sendo filho, ele se fez servo. Lá em Filipenses 2,7 diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele era filho, filho amado, nunca perdeu essa revelação. Mas ele serviu ao Pai como servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Uma outra condição dos filhos em relação aos servos é porque filhos têm a revelação do propósito. Eu já li, vou ler novamente, João 15,15, Jesus falando: já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aquele que relaciona com o servo, aquele que relaciona com Deus como servo, ele apenas obedece às ordens, apenas faz o que o Senhor manda, ele não sabe qual que é o propósito daquilo que ele está fazendo. Mas para os filhos, Deus revela o propósito, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O nosso Deus não faz nada sem antes revelar aos teus filhos, aos teus profetas, aquilo que Ele vai fazer. Servos apenas obedecem, mas os filhos conhecem o propósito, conhecem o projeto, sabem da importância daquilo que está fazendo. Por isso nós reinamos em vida, para que a vontade do nosso Deus prevaleça e possa agora produzir os frutos. E a última coisa é que servos podem ser removidos, rejeitados. Filhos, quando falham, apenas são disciplinados. Quando um servo falha, ele pode ser rejeitado. Jesus falou: o servo não fica para sempre na casa. Mas quando um filho falha, quando o seu filho, você que é pai, faz alguma coisa errada, pais normais faz o quê? Bota para fora de casa, expulsa de casa? Disciplina. O pai que ama disciplina o filho, mas nunca bota para fora da casa. Nós vemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se o pai está disciplinando, glória a Deus. Se estamos passando por provações, aí por aflições, glória a Deus. Pode ser disciplina de Deus? Pode, mas pode ser ataque do diabo também. O que precisamos saber é que o filho jamais será colocado para fora da casa. Se fez coisa errada, vai ser disciplinado. Aí eu estou pensando aqui, o filho pródigo fez um monte de coisa errada, e ele voltou para casa, parece que não teve disciplina nenhuma. Há situações que o pai não precisa disciplinar. O cidadão que passou a viver num chiqueiro, querendo comer comida de porco, eu acho que ele já foi disciplinado ali pela vida. O pai voltou agora e deu para ele autoridade, para ele começar a trabalhar dentro da casa do pai. Os servos precisam lutar para merecer, precisam fazer para merecer. E é por isso que vivem com medo. Nós, como filhos, podemos descansar no amor do nosso Pai. Essa é uma revelação muito importante. Você pega os apóstolos. Paulo passou por toda aquela situação.
tudo que Paulo viveu para fazer a vontade de Deus, sofreu muito, mas ele continuou. Por quê? Porque ele sabia que era filho, sabia que tinha uma coroa que estava proposta para ele, sabia que tinha um anel, que tinha um manto, que tinha uma sandália que estava ali e ninguém poderia tirar. Quem, diz ele, né, poderá nos separar do amor de Cristo? Nada, nada pode nos separar. Sabia que era filho amado, assim como Jesus também. Nós estamos vivendo na dispensação da graça, e nessa dispensação, essa dispensação é o tempo dos filhos reinar em vida. Nós estamos vivendo num tempo onde todos nós podemos reinar em vida. No Velho Testamento, Deus escolhia reis e sacerdotes. Aqueles podiam servir a Deus. Hoje todos nós fazemos parte de uma nação de reis e sacerdotes. Podemos reinar em vida, todos nós, todos que nasceram de novo. Precisa apenas de ter a revelação de que você é filho, relaciona com o Pai que ama, e porque você é filho, você pode agora fazer a vontade do Pai. E nós, como filhos, podemos reinar, porque recebemos a abundância da graça, o dom da justiça. Eu quero encerrar lendo novamente esse versículo. Quero convidar os irmãos do louvor. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Essa graça nos foi concedida, essa maravilhosa graça nos foi concedida, essa abundante graça nos foi concedida. Por que eu vou dar ouvidos para o nosso adversário que ruge como um leão, falando que eu sou servo, que eu preciso fazer alguma coisa agora para receber o favor do Pai? Deus falou: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E o diabo está falando: não é filho, se é prova. Eu vou ficar com a voz de quem? Você tem Deus falando que é filho amado, e do outro lado o diabo falando: não é. Você vai ficar com a voz de quem? Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Viemos cantar maravilhosa graça, porque tudo isso que eu preguei aqui hoje é por causa dessa maravilhosa graça que nos foi concedida. Abundante graça, abundante graça. Quando nós fazemos alguma coisa, né, que estamos ali colocando abundância, é muito, mas quando Deus fala de abundância, é algo que está além da nossa capacidade de imaginar. Eu queria nessa hora que você orasse, para que Deus pudesse abrir os seus olhos e trazer espírito de revelação de que você foi feito filho nesse nível. Nunca olhe para o filho pródigo julgando ele como apenas um mau elemento. Fez coisa errada, mas ele viveu numa condição melhor do que o outro. O outro que estava dentro da casa teve uma atitude muito pior. Chamou o pai de injusto. O filho pródigo falou: vou voltar que o meu pai vai me dar um emprego. O outro não, nunca pôde desfrutar de nada e chamou o pai de injusto. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda espírito de revelação e de sabedoria. Nós fomos feitos filhos, e como filhos podemos servir a Deus com alegria no coração. Pai, no nome de Jesus, oh meu Pai, Pai amado, nós oramos hoje, ó Deus, dando graças ao Senhor pela Tua palavra, a Tua palavra que é poderosa, a Tua palavra que tem o poder de nos ensinar, nos edificar, nos exortar, de nos corrigir, ó Deus, para sermos transformados conforme a Tua vontade. Nós oramos hoje, ó Deus, e agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos concedeu o espírito de filiação, para vivermos, ó Deus, clamando Abba Pai, diante das circunstâncias, para vivermos, ó Deus, reinando em vida diante das circunstâncias. Nós agradecemos ao Senhor, porque não temos recebido mais o espírito de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas temos recebido o espírito de adoção, de filiação. O Senhor nos concedeu o poder de sermos feitos filhos de Deus, apenas porque cremos no nome do Senhor. Nós oramos hoje para que o Senhor nos conceda esse espírito de sabedoria e de revelação, para vivermos como verdadeiros filhos de Deus, que estão aqui nessa terra, para reinar no nome do Senhor, conquistar as tuas batalhas, viver uma vida abençoada diante do Senhor, relacionando com um Deus que é Abba Pai. Por isso nós te louvamos hoje e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar maravilhosa graça que foi nos concedida em nome de Jesus. Maravilhosa graça. Aleluia.
teu amor que não falha tomou o meu lugar. Aleluia! Cante ao Senhor. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.